A pessoa que não mantém uma dieta equilibrada, ou que evita comer vegetais, que evita comer frutas, ou que até mesmo não pode por uma ou outra razão, elas devem adquirir pelo menos 6 miligramas diários de beta-caroteno. Isso é suficiente para gerar toda a vitamina A que a gente precisa no nosso organismo. É tão importante hoje no país, especialmente aqui no Brasil, tem se desenvolvido espetacularmente, que o Ministério da Saúde baixou uma portaria orientando aqui todas as clínicas ou todos os hospitais, sejam públicos ou privados, que tenham internamento, obrigatoriamente tem que fazer parte do corpo clínico um médico especialista em nutrologia. Nós vamos falar de um elemento muito importante na constituição humana e que com certeza pode ajudar a você a ter muito mais saúde, incluindo a saúde da sua visão. Estamos falando da vitamina beta-caroteno. É isso, Heraldo? E eu gostaria de saber então qual que é a função dela e onde nós conseguimos ter a beta-caroteno. Então, o beta-caroteno é um micronutriente essencial. Ou seja, nós não podemos produzir no nosso organismo, portanto, nós devemos obter da dieta. Naturalmente, nós encontramos beta-caroteno na cenoura, no tomate, no espinafre, em vegetais de maneira geral, vegetais verdes e outros exemplos de frutas, como a manga, o melão e assim por diante. O beta-caroteno ele é fundamental como precursor da vitamina A. Então, na verdade, ele possui atividade pró-vitamina A. Então, no nosso organismo, até mesmo antes da absorção, boa parte do beta-caroteno que nós ingerimos, ele vai ser convertido em vitamina A. A vitamina A, por sua vez, ela é fundamental para a saúde dos olhos. Então, para se ter uma boa visão, a gente precisa desse micronutriente na nossa dieta, e não só para a visão, mas também para a pele e para a maioria dos epitélios que nós temos no nosso organismo. Então, beta-caroteno, além de dar um bronzeado interessante, vai evitar o envelhecimento celular. Ele vai ajudar na retenção de água na pele. Você não vai desidratar. Existem outras fontes de vitamina A. Então, por exemplo, a gente pode citar o óleo de fígado de bacalhau, então os próprios produtos obtidos a partir de pescados. Então, eles são boas fontes de vitamina A, o fígado e assim por diante. Então, o indivíduo que não tem esses componentes na sua dieta, ele se faz necessário lançar mão de uma suplementação para manter sua saúde normal. A maneira mais comum de fazer essa suplementação, de que forma que está hoje disponível no mercado? Nós temos beta-caroteno disponível de diversas formas. Então, ele na forma isolada, ou até mesmo em preparações alimentares à base da própria cenoura, do urucum. Então, e a gente também pode obter de polivitamínicos e poliminerais, são misturas, né? Então, isso pode ser encontrado dessa forma. E existem fórmulas misturando beta-caroteno com outras composições, como o cacau orgânico, por exemplo. No Brasil tem tanto cacau e se dá pouco valor a ele. O cacau orgânico não é só para fazer chocolate. Ele é muito importante como rejuvenescedor, porque além de deixar a pele hidratada de dentro para fora, como se fosse um nutricosmético, ele vai estar também evitando os malefícios dos raios solares que fazem mal para a gente, UVA, UVB, como se fosse um protetor solar de dentro para fora também.
no verão, o beta-caroteno ele passa a ser bastante atrativo para as mulheres. Então nós sabemos que o beta-caroteno ele é um pigmento que é encontrado na pele. Então, durante o verão, que o desejo de um bronzeado, de uma cor mais amarelada, mais amarronzada, surge nas mulheres, a ingestão de beta-caroteno ela vai ajudar na pigmentação da pele, tá? Tornando o bronzeado mais duradouro e mais saudável. Porque o beta-caroteno ele não só é um pigmento que vai dar essa coloração bronzeada, mas também ele é um antioxidante. Então, a exposição solar neste período de férias, que pega janeiro, fevereiro, é bastante grande. Então, os raios ultravioletas que a gente encontra nos raios solares, eles não só provocam o envelhecimento precoce da pele, eles provocam também a geração de radicais livres, que está por trás aí de diversas doenças. Então, o beta-caroteno, além de ajudar no bronzeado, ele também evita os danos da geração desses radicais livres sobre a pele. E existem hoje misturas do beta-caroteno, né, que pode ser associado ao cacau orgânico, outros antioxidantes, vitamina C, vitamina E, que são interessantes para a pele, dando uma noção agora de que a mulher precisa se tratar de dentro para fora, não passando simplesmente cosméticos, mas um nutricosmético. Isso vai refletir na saúde e também pele, cabelo, visão melhor, né? A dose, o equilíbrio é importantíssimo. Heraldo, qual seria a contraindicação, então, do uso excessivo, né, do beta-caroteno? Bom, em síntese, o uso de beta-caroteno é bastante seguro, tá? Desde que o observado a ingestão diária é recomendada. Existem algumas situações em que nós não aconselhamos, por exemplo, quando essa dose ultrapassa 30 miligramas diários. Então, a pessoa que ingere isso ao longo de mais de 4 semanas, ela pode desenvolver o que nós denominamos de keratodermia, tá? Que seria a pele se tornando bastante amarelada em função do beta-caroteno. Uma simples interrupção já resolve essa situação. Por outro lado, indivíduos fumantes, eles já não devem fazer a combinação com beta-caroteno. Isso se a dose for acima de 30 miligramas. Então, a gente tem relatos científicos, a gente já tem comprovação científica que o uso de beta-caroteno acima de 30 miligramas, mais o tabagismo, ele aumenta o risco de desenvolvimento de câncer do pulmão. Nutrologia médica no Brasil é uma especialidade médica. O médico faz uma especialização nessa área, adquire o seu título de especialista para poder exercer e intitular-se médico especialista em nutrologia. O Colégio Grambel é qualificado e preparado para oferecer a educação que seu filho merece e precisa. Professores capacitados, estrutura física ampla, segurança são alguns dos itens que fazem do Colégio Grambel um dos melhores da cidade. Aulas teóricas e práticas com laboratórios preparados para auxiliar no ensino e ainda conta com salas climatizadas e um completo laboratório de informática. Venha conhecer a evolução no ensino. Colégio Grambel, Rua Evaristo da Veiga 93, Zona 7. Fone 3227-4647, Maringá. Chega de ficar procurando aquelas fitas de vídeo, aquela bagunça. Fita de casamento, fita de aniversário, fita de batizado, fita da festa, da viagem. Agora você pode organizar todas as suas fitas em DVD. Aproveite a promoção e leve suas fitas de vídeo para a TV Cidade. Você vai receber tudo de volta com qualidade, organizado em DVD com menu. E o que é mais importante, com um preço super especial. Ligue agora mesmo, 3031 3515 e faça seu orçamento. Transforme as suas fitas de vídeo para DVD hoje mesmo. Ligue agora, 3031 3515.
Viaje pelo Brasil e exterior com os menores preços e com a melhor assistência do mercado. A NS Turismo ajuda você a realizar a viagem dos seus sonhos. Atuando no mercado há mais de 15 anos, a NS Turismo é uma empresa conceituada no ramo de agência e turismo, com atendimento às empresas corporativas, venda de passagens nacionais e internacionais, pacotes de turismo, cruzeiros marítimos, reservas de hotéis, locações de veículos, cartões VTM disponível em dólar ou euro, essencial para viagem ao exterior. Possuímos estacionamento próprio, proporcionando mais conforto e tranquilidade. NS Turismo, Avenida Brasil 3772, 7º andar. Fone 3226-5252 e 3025-5252. Mais informações, acesse www.nsturismo.com.br. Você, usuário do transporte coletivo, tá na hora de trocar seu cartão Passe Fácil. Procure o quiosque no Terminal Central para mais informações. É rápido, é moderno e o melhor, é grátis. Tá na hora de trocar seu cartão Passe Fácil. Tá esperando o que pra trocar? Utilizando o cartão Passe Fácil fora do horário de pico, você paga apenas R$2 na passagem. O desconto é de domingo a domingo, das 8h30 às 11 horas e das 13h30 às 16 horas. Além de economizar, você colabora com o transporte público e com o trânsito. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. Depois de conhecermos um pouco mais sobre o papel e a importância do beta-caroteno, vamos abordar o assunto agora, nutrologia. Você vai entender então o papel dessa especialidade médica que tem como função prevenir e tratar doenças do comportamento alimentar. Muitas pessoas confundem o papel do médico nutrólogo com o médico ortomolecular e até mesmo do profissional nutricionista. O Dr. Jorge Maia Cotsifas, experiente médico nutrólogo, vai abordar essa diferenciação. A nutologia, em alguns setores, confunde-se com medicina ortomolecular. São parecidas, indiscutivelmente, mas ortomolecular não é uma especialidade médica. Ela não foi reconhecida como especialidade médica ainda, mesmo porque é uma especialidade afim, muito parecida com a nutologia. E os órgãos que regulamentam as especialidades não aceitam duas especialidades tão próximas assim. Em termos de tempo, né? Normalmente a pessoa faz cardiologia, faz pediatria, em termos de nutrologia médica e tempo. Depois que o médico se forma, quanto tempo ele leva para ser especialista? Correto. Conclui-se o curso de medicina, faça uma especialização em clínica médica, ou clínica geral, como também é conhecida, e recém-então faça a especialização em nutrologia médica, 2 a 3 anos de especialização. Aqui no Brasil, os dois grandes centros é a Santa Casa, em São Paulo, e a USP de Ribeirão Preto. Hoje também se fala muito na questão de hormônios, reposição de hormônios, hormônios bioidênticos. Qual que é a sua opinião e o que a nutrologia médica tem a ver com essa área que está tomando bastante conhecimento também? Tem avançado muito, especialmente a utilização dos hormônios bioidênticos. Como o próprio nome diz, são hormônios cujo anel espacial foram desenvolvidos de tal modo que assemelham-se muito ao produzido pelo próprio organismo. Eu, particularmente, raramente uso ou indico os hormônios, só em caso de extrema necessidade e quando aquilo não implique nenhum risco para o paciente. Nós procuramos que, naturalmente, fornecer a esse organismo as condições para que ele produza ou utilizando substâncias naturais, sem nenhum tipo de agressividade, ou que possam gerar alguma agressão a esse organismo, como a isoflavona de soja, nistaína, fenistaína, uma série de substâncias aí naturais. A semífica racemosa, o tríbulos terrestres e várias outras. Eu gostaria de entender um pouco melhor também a opinião sua e da nutrologia médica nesses suplementos funcionais que está sendo mais conhecido também, chamado de bioquântica, né? São medicamentos que lembram um pouco até o
o formato homeopático, aquelas gotinhas, só que tem toda uma base de física quântica. O que o senhor tem para falar a respeito dessa área? Tenho visto resultados espetaculares com essa área eu diria uma subespecialidade dentro da nutrologia médica. A ação deles realmente é muito parecida com a homeopatia, são microdoses direcionadas para aquele próprio organismo, elaborada para você, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua capacidade de receber, as suas células recuperando a sua funcionalidade e sem nenhum tipo de agressão àquele organismo. A base desse conhecimento vem de onde? Da física quântica. E realmente, então, o organismo ele é tratado como um todo. Então, existe um equilíbrio eletromagnético que baseia todo ser humano? Na realidade, a medicina preventiva, dentro da preventiva, a nutrologia, a quântica, bioquântica, a homeopatia mesmo, procura ver o organismo como um todo, né? Indiferentemente do motivo que traz o paciente à consulta, seja uma depressão ou um câncer, seja um sobrepeso ou uma baixa imunidade, você tem que trabalhar todas as funções dele, o sono, a alimentação, a digestão, a função intestinal, o grau de estresse, o exercício físico, o perfil alimentar, ver os antecedentes familiares, ou seja, o todo. Isso nós temos em comum com a bioquântica, ou a medicina quântica, ou a física quântica. Quando o senhor fala o todo, existe parece que um contrassenso dessa medicina tradicional, dessa medicina que a gente observa aí em cada esquina, né? Que cada vez são mais especialistas tratando de órgãos específicos, né? E agora vem uma outra corrente falando que o corpo humano deve ser tratado como um todo. Como que é esse paralelo aí? Indiscutivelmente, o médico hoje, nós barramos em duas grandes dificuldades. As microespecializações, né? Em que ele vê aquele pedaço, especialista em dedos, em mãos, em braço, em ombro, e aí se segue. Mas, e outra grande dificuldade que a medicina enfrenta hoje é a questão do tempo, que foi até matéria de reportagem numa revista semanal recentemente. As consultas duram um período aí que quase que, bom, não vou criticar, mas absurdamente pequeno. Ele mal consegue saber o nome do paciente. Imagina ver o todo dele, ver como ele está dormindo, como é que ele está se alimentando, os antecedentes familiares, né? A infância desse ser humano que ele está ali, pondo sua saúde, sua vida nas mãos do profissional. Então, hoje, a própria Organização Mundial da Saúde tem recomendado uma volta àqueles princípios que nunca deveriam ter sido abandonados. Ou seja, ver o ser humano, não ver a doença, ver o ser humano. É isso que a nutrologia procura fazer, a medicina preventiva procura fazer, e setores amplos da sociedade médica, inclusive alguns sindicatos, têm orientado nesse sentido. Uma consulta hoje, na sua opinião, qual que teria que ser o tempo ideal? A minha consulta gira em torno de 2 a 4 horas. Depende do paciente, depende do quadro, depende do tempo necessário. A menos de 30 a 45 minutos de consulta é inadmissível, não tem o menor sentido. E com esse tempo, com essa experiência, o senhor observa que o resultado do tratamento, o paciente ele contribui, ele muda realmente o seu hábito alimentar, ele muda o seu comportamento doentio, no caso? Em sua imensa maioria, sim. A medicina é uma ciência de probabilidades, não é uma ciência exata, não existe o todo de medicina. Mas nós fazemos um trabalho de conscientização ao mesmo. Então o paciente sai da consulta consciente do que o está afetando, a causa daquilo, do que ele deve fazer para equacionar essa situação. Não só, ou seja, eu deixo bem claro, não existe injeção mágica, não existe um comprimido mágico, existe toda uma mudança a ser feita no seu dia a dia. E essa mudança, muitas das vezes, inclui todo o âmbito familiar. Aí a população já tem a capacidade, inclusive financeira, para poder procurar esse caminho, ou ainda é um tratamento elitizado? Infelizmente, ainda é um tratamento elitizado. O que eu tenho feito, eu oriento minhas funcionárias e oriento alguns pacientes, inúmeros pacientes, especialmente formadores de opinião, para que qualquer cidadão ou cidadã que necessite uma consulta e não tenha condição de arcar com o custo da mesma, é atendido da mesma maneira.
idade. Hoje, no mundo atual, o ser humano poderia viver até qual idade? Com quantos anos? Existem algumas inúmeras, né, controvérsias, mas a idade aí que mais defende-se é que nós temos condição de facilmente chegarmos aos 120 anos de vida. Com o que nós temos hoje, não estou falando o que está por vir aí, células troncos, os estudos sobre os telômeros e por aí segue. Isso, a pessoa poderia viver aos 120 anos, mas sendo adepta da nutrologia? Tendo um estilo de vida, né, adequado aos conhecimentos que nós temos hoje. E devemos levar em conta também, Fernando, que em Estocolmo, na Suécia, tem um Instituto Karolinska, que é um centro, talvez o principal centro mundial, que estuda a longevidade. Lá, nesse centro, já há algum tempo atrás, foi isolado o gene da longevidade. Então, tem pessoas que já nascem com esse gene. Então, para ela é muito mais fácil atingir os 90, 100, 110 ou 120 anos ou mais até. E esse instituto, quando isolou o gene, ele também ampliou o estudo e tentou identificar o que esse gene ocasionava naquele organismo, qual a ação dele naquele organismo que propiciava essa longevidade. E a ação dele é uma só: amplia em muito a capacidade antioxidante daquele organismo, ou seja, sua capacidade de proteger-se contra as agressões do dia a dia, especialmente os radicais livres, dos oxidantes, é muito superior à que a maioria da população. Se nós não sabemos se temos o gene ou não, ainda não se faz o exame de rotina para ver isso, pelo sim, pelo não, vale a pena o uso dos antioxidantes, sempre sob orientação médica e respeitando as doses recomendadas. Doutora Denise, a mídia ultimamente tem falado muito em relação ao ômega 3, ômega 6, tem uma série de ômegas aí no caso. A gente gostaria de saber de onde vem o ômega, nessa família de ômega, e qual a função dele dentro do organismo humano. Sim, hoje tem se usado muito a fonte de ômegas, porque o ômega, ou os ômegas em questão, eles têm ação anti-inflamatória e também eles ajudam uma não oxidação. Então, quando eu faço um composto de ômegas na minha dieta, ou seja, no dia a dia, sempre eu vou falar no dia a dia, é isso que vai me ajudar a regular vários fatores dentro do meu organismo. Eu consigo melhorar triglicérides, eu consigo melhorar o HDL, eu consigo aumentar o meu HDL. Então, esse mix de ômegas vão me ajudar numa estabilidade celular, a nível celular. Eu ajudando nessa estabilidade celular, eu ajudo a não levar a doenças inflamatórias.